abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 6. Você vai ligar, né? Ah, isso é bom, viu? Eu também queria ligar, mas é que eu faço anotações aqui. Ah, e liga lá. É o capítulo 6, do 1 ao 7. Essa ia ser a mensagem da Rank ontem. Está lá? Então vamos ler. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Diga, lugar estreito. Verso 2: vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: você pode ir com a gente? E ele disse: eu vou. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Vamos orar. Espírito Santo, Tu és o Espírito da verdade. Jesus, Tu és o Espírito da profecia. A nossa vitória está pelo testemunho da Tua palavra. É na Tua palavra que a fé é ativada. É na Tua palavra que somos alimentados e fortalecidos. É na Tua palavra que somos confrontados e é na Tua palavra que somos restaurados. Espírito Santo, esse é um lugar de muito temor e tremor. Então eu quero te pedir que o Senhor, por graça e misericórdia, abra os livros da revelação sobre nós e ative no espírito de cada um dos teus servos. Abra no espírito de cada um uma porta para a tua palavra. E que ela venha, Senhor, com revelação, com graça. E que ela cumpra o propósito para o qual ela nos está sendo enviada nesta manhã. Senhor, liberta o cativo, restitui ministérios e ferramentas nessa manhã, a fim de que possamos prosseguir no teu processo de transição de glória em glória e de fé em fé. Envia os teus anjos a cercar todo o perímetro desta casa. E se tem alguma criatura desavisada, que vem, Senhor, para turbar a consciência, o coração, o espírito, nós rejeitamos a Tua presença aqui, espírito maligno. Declaramos esse lugar santo, santificado ao Senhor, pela presença do Senhor, com a glória e a unção do Senhor. E Tu não és bem-vindo aqui. Espírito maligno, te rejeitamos. Espírito de soberba, de engano, de ousadia negativa, que nos joga em abismos, nós agora declaramos você destituído de autoridade, de legalidade. Desviamos os olhos de qualquer circunstância adversa para a cruz de Cristo e colocamos no Senhor a nossa esperança, a nossa força, a nossa fé. É para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado nessa palavra já há alguns dias. Eu estou fazendo igual o apóstolo Nicolau, os bolsos pequenininhos. Eu tenho pensado nessa palavra aqui há algum tempo. E eu fiz uma pergunta ao apóstolo Otávio, que é engenheiro e estudou física 1, 2 e 3, acho, né, na faculdade. Quando Deus quebra uma lei da física, o que será que Ele está querendo provar para nós? Porque a gente vê Deus curar
leproso ressuscitar morto, dar vista ao cego, ver Ele trazer recursos para a nossa vida natural. Mas em alguns momentos Deus quebrou leis da física, quando, por exemplo, Ele manda o apóstolo Pedro andar sobre as águas. E eu tenho uma interpretação particular desse pensamento de andar sobre as águas, porque eu penso que Pedro não pisou nas águas, ele andou sobre. Então eu acho que entre as águas e Pedro ainda tinha uma distância, que era para o negócio ficar bem milagroso mesmo. Eu penso assim. E não dá para explicar, porque se desse para explicar não era milagre. E aqui a gente está vendo um ferro flutuar. Algo que tem peso infinitamente maior, que não vai ficar na superfície, dada a sua própria construção, vai ter que afundar. Não é rolha. Vai afundar. E eu fiquei pensando nisso muito tempo. E aí o Espírito Santo me levou um pouco antes disso. Ele falou, não olha para o machado ainda não. Começa a olhar pelo que aconteceu antes. E aí Deus me fez entender a transição profética que esse grupo de profetas tinha passado. Porque Elias, que era o antecessor de Eliseu, ele trabalhou numa dimensão profética, e ele traz um entendimento profético sobre a nação. O próprio nome de Elias, em hebraico, apontava para um ministério, como eu posso dizer, o nome dele tinha um protocolo que exaltava a Deus como o único Deus, porque o nome Elias em hebraico significa Ele é Deus. E quando o Elias recebe de Deus a ordem de passar a capa sobre Eliseu, ele está chamando um rapaz cujo nome significa Deus é salvação. E aí eu percebo nessa transição que é Deus dizendo o seguinte: vocês estão saindo do ambiente da proclamação de que eu sou Deus, apenas essa proclamação, para entrar no ambiente da graça, onde diz Deus é salvação. Então, enquanto Elias aponta para Deus, Eliseu aponta para Jesus. Você está comigo? Amém mesmo? E aí, esses profetas que agora transicionaram com Eliseu para esse novo ambiente, chegam a uma conclusão: o lugar que nós estamos é pequeno. Nós estamos transicionando de nível, consequentemente, saímos da esfera para a dimensão, então precisamos ampliar o espaço. Nós não estamos mais tratando de uma coisa que permita o engavetamento. A dimensão mudou. Não dá para botar dentro de uma caixa, nós temos que sair para um lugar maior. Porque aquilo que está sendo revelado para nós é muito maior, então não cabe mais dentro desse modelo. Então nós precisamos sair desse quadrado para um lugar maior. E isso também fala das nossas estruturas de pensamento, porque quando há uma transição de revelação, precisa haver uma transição de estruturas de pensamento. Você não pode olhar o momento que você vive em Jesus, na revelação da graça de Deus, pelas perspectivas anteriores e não avançar, porque a dinâmica do reino é de fé em fé, de glória em glória. Não há como haver um caminho de retrocesso nisso. Retrocesso na Bíblia é só quando vai se arrepender, irmão. Que a palavra diz, volta ao caminho. Volta ao ponto em que você caiu e te arrepende. Porque até para avançar, a Bíblia tem muito mais respaldo.
ela te dá muito mais embasamento de glória em glória, de fé em fé. O vinho o segundo vinho melhor do que o primeiro, a glória da última casa melhor do que a primeira. Então os profetas chegaram a essa conclusão: nós estamos vivendo um novo momento e o lugar é pequeno, a estrutura que nos envolve não nos cabe, precisamos mudar. Mas eles têm um cuidado muito grande, que é colocar essa nova perspectiva aos auspícios de uma palavra profética. Não há independência na transição, porque a transição não nos libera da dependência da palavra. Não é porque a dimensão se apresenta para nós, não é porque agora o novo chegou, não é porque agora os modelos estão sendo trazidos segundo um novo tempo de revelação, que nós vamos caminhar independentes daquilo que já está estabelecido. Aquilo que está estabelecido está, e foi estabelecido para toda a eternidade. O apóstolo Luiz Hermínio, ele diz uma coisa: mudam-se as formas, mas o fundamento é o mesmo. E aí, esses camaradas, entendendo isso, chamam o Eliseu. Porque eles não somente comunicam que entenderam o tempo da transição, mas que eles não abrem mão de andar com os pais. Não é importante somente transicionar. Leve o fundamento da paternidade com você. Não remova marcos antigos. Essa é uma orientação da palavra. Nós habitamos num país que conhece muito bem a sua história e tem muito clara a sua origem. O Brasil não sabe de quem é filho. Estima-se que de Portugal. Mas no meio dessa história tem índio, tem negro, europeus. Só da Europa, judeu, japoneses. Nós não temos uma paternidade definida como nação. E por isso, divagamos em tantas direções. Porque transicionamos e não trouxemos a nossa paternidade conosco. E a igreja recebeu a revelação da paternidade e abriu mão dela. E aí Deus levanta, nessa última hora da igreja, porque eu acredito nisso, o cumprimento da palavra de Malaquias, capítulo 4. E naqueles dias converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Foi isso que aqueles profetas fizeram. Eliseu, por favor, vem com a gente. Tá bom. E aí o texto nos dá conta de que um deles, o que falou com Eliseu, disse: nós vamos para o Jordão. Diga comigo, Jordão. Sabe, irmãos, nós temos recebido uma palavra de Deus na Europa. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o apóstolo da Alemanha, que ele disse: o avivamento da Europa começará pelas águas. E o cara não está nem sabendo que a gente está mexendo com isso. Ele é alemão. E esses profetas disseram assim: vamos edificar junto às águas. O que eu e você podemos entender disso? A tipologia bíblica da água, quando ela é manifesta no Novo Testamento, ela aponta para Jesus e para a palavra. Todo o processo de edificação que se dá longe da palavra é edificação em terreno arenoso. Quando nós edificamos sobre filosofia humana, sobre pensamentos humanos, você sabe por que a Europa está onde está? O nível de apostasia que se apresenta na Europa é tão grande. E só há uma conclusão:
Onde surgiu o iluminismo? Na Europa. As ciências humanas, filosofia, sociologia, psicologia, antropologia, todas essas ciências surgiram na Europa. E sabe onde elas foram parar? Dentro das instituições teológicas, que deixaram de preparar sacerdotes para trazer homens que pegam o poder do Evangelho e os submetem ao esquadrinho da ciência. E a Bíblia nunca se propôs a ser um livro de ciência. Ela diz que o Evangelho é o poder de Deus. E aí tenta se tornar o Evangelho agradável ao homem. E começaram uma edificação que saiu da palavra. Tornaram a revelação do Evangelho segundo plano. E agora as pregações têm que fazer cócegas na alma das pessoas antes de confrontá-las. Porque as pessoas vão para a igreja para se sentirem bem. E me desculpe, meu pai, apóstolo Arles, pastores aqui presentes, mas eu quando vou para a igreja eu vou para me sentir mal. Porque eu olho a graça de Deus, olho o seu amor, eu vejo o quão miserável eu sou. Eu não vou para lá para dizer para Deus que eu sou importante. Eu digo, tu és. Porque quando nós nos desviamos da palavra, nós edificamos altares para homens. O primeiro altar edificado ao homem aconteceu exatamente quando um cara chamado Nimrod disse, eia, subamos animosamente, construamos uma torre que toque aos céus. Olha que coisa linda, esse cara está dizendo, vamos nos unir, vamos nos juntar, diga unidade. Pode dizer unidade, é muito legal. Pois é, vamos construir é bom, diga construir é bom. Vamos construir uma torre. É um negócio que está acontecendo no mundo inteiro, o pessoal fazendo torre de oração. Na certa ele falou, vamos fazer uma torre. O pessoal, yes! Ele diz, para que toque aos céus. Os caras, que maravilha! Aí ele diz, para que o nosso nome seja célebre. Toda vez que a gente sai da palavra, a gente constrói alguma coisa para nós mesmos. Deixamos de edificar um monumento, um corpo vivo para edificar um monumento. E aqui, a gente vê esses profetas dizendo, nós vamos junto ao Jordão, nós vamos junto às águas, nós não vamos edificar alguma coisa que não possa ser nutrida da água. Irmão, não existe nada melhor do que uma igreja que se baseia exclusivamente na palavra. Você sabe qual é o nome de Jesus na eternidade? No grego é logos touteu, verbo de Deus, palavra de Deus. E ele disse em Mateus 16 a Pedro, Pedro, sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu edifico a minha igreja. Não vai ser sobre achismos nem pensamentos humanos, mas é sobre uma palavra viva. Esse é o protocolo que está sobre nós. Nós não vamos edificar mais nada se não for sobre a palavra. E aí esses profetas estão querendo exatamente isso. O tempo da nossa edificação não pode se ausentar da palavra. Aquilo que nós vamos fazer não pode se ausentar da palavra, porque ela é a nossa direção, ela é o nosso modelo. Na verdade, a palavra vai nos revelar o modelo da eternidade. Sabia disso? Quando Deus dá a planta do templo para Ezequiel, ele dá um modelo da eternidade.
E é legal isso, porque se você reparar no verso 1, os profetas dizem: o lugar que nós habitamos é estreito. E no templo de Ezequiel, as câmaras que ficavam quanto mais alta, mais largas eram. Significa que se nós vamos transicionar para níveis elevados, a amplitude tem que ser maior. Você percebe o que Deus está dizendo para nós? Irmão, nós não estamos falando de lugares apertados financeiramente. Eu não estou falando disso, irmão. Eu estou falando de ambientes onde o oxigênio flui, a respiração flui, o frescor. Você já teve um elevador apertado, é horrível. Quanto tempo você acha que aguenta ficar dentro do elevador apertado, irmão? Agora, quando você sai no andar que você quer, você falou glória. Ainda mais se alguém fizer alguma coisa que não tem que fazer dentro do elevador, aí que estraga tudo mesmo. Sangue de Jesus tem poder. É ou não é, irmão? Mas, na verdade, os lugares altos significam também lugares de dimensão ampla. Você tem liberdade. Então, quando os meninos estão dizendo para o profeta o lugar é apertado, eles estão dizendo isso. Nós estamos entendendo que agora não só aumentou o nível da revelação, mas também nós precisamos estar num lugar de maior amplitude. Então vamos para junto das águas, vamos para a palavra, vamos. Quando chega lá, pega um machado. Machado afiado, irmão, mas não estava bem fixado. Em muitos momentos as nossas ferramentas ministeriais, elas estão aparentemente apropriadas, mas existe alguma coisa que não as fixou bem. Conhecemos a palavra, mas não vivemos a palavra. Temos uma experiência na adoração, mas não somos adoradores. Oramos exponencialmente, mas não temos uma vida de oração, então o ferro do machado fica frouxo. Agora eu preguei igual assembleano, fala a verdade. Você que veio de lá. E no primeiro golpe que nós damos, aparentemente temos sucesso. Está o cabo do machado na mão. Está o adestrado, não é abestado, adestrado, que dá o golpe e começa a cortar a viga. E ele está feliz da vida, porque ele entendeu a transição. Ele entendeu que precisava ir para um lugar maior, que a unção profética agora se move numa outra dimensão, que o lugar que ele está não comporta mais essa unção, que ele precisa de um lugar maior. Ele entendeu que precisa levar os pais junto com ele, mas ele não entendeu que o ferro precisava estar fixado na madeira. Então a ferramenta ministerial, ela não está apropriada para o projeto. Não grava essa parte, não. Estou brincando. Irmãos, eu tenho uma formação musical que me fundamenta em algumas coisas. Tem som aqui? Luquinha, me ajuda aí. Coisas que eu cantava. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tem Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Legal isso, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos
todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me. Quem lembra disso? E aí, Deus trouxe um sopro novo. E começamos a cantar algumas canções. Qui suis-je pour le roi du ciel, m'ouvre ses bras, Père, je me trouve par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi, il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. É porque eu não sei ela em português, eu aprendi ela lá. Transicionamos, e isso invadiu o mundo, e aí todo mundo achou que esse era o modelo, e começaram as repetições, como se tivesse que fabricar adoração em série, porque deu certo na Austrália, vai dar certo aqui. Esqueceram de buscar o modelo celestial. E a canção do Espírito, ela está baseada na palavra, mas ela tem uma melodia para cada dia, porque ela é uma frequência que se renova. E por causa dos modelos humanos, muitos machados estão caindo na água. Muita gente está com boas ideias no lugar certo, com a visão certa, mas com o machado defeituoso. Pode não cair no primeiro golpe, pode não cair no segundo, mas vai chegar uma hora que ele vai cair. E para o tempo que nós estamos vivendo, para a restituição dessa ferramenta ministerial que Deus te entregou e me entregou, não basta estar no lugar certo,
não basta entender a transição, entender a dimensão, mas é preciso conhecer a limitação. Jesus, eu estou rindo porque isso que Deus me deu agora. Os caras olharam para Eliseu e disseram: ai, Senhor meu, o machado era emprestado. Eu tenho uma responsabilidade com essa ferramenta. O dom que está em nós não é nosso. Ele é uma outorga de Deus para uma operação. Então ele precisa ser lidado com responsabilidade, com zelo. Não pode se utilizar o machado que Deus te entrega para você fazer a obra de maneira inapropriada. Zela pela ferramenta que Deus te deu. Porque você pode estar no melhor lugar, você pode ter entendido a transição, você pode estar acompanhado do fundamento da paternidade, mas o tempo que nós vivemos não é tempo de ferramentas inapropriadas e mal cuidadas. Uau, desculpa. Como é que eu vou tornar essa ferramenta hábil? Meu irmão, foi-se o tempo em que achava-se que adoradores era quem estava no altar. Foi-se o tempo em que achava que a adoração era uma parte do culto. Isso colocou as ferramentas que Deus outorgou para a igreja como um machado frouxo. Esse pensamento trouxe para o povo que estava no altar um espírito de vaidade e soberba. O cara chegava na igreja, se fosse solicitado para lavar banheiro, ele dizia: não, eu sou do altar. Nós, pregadores, olhávamos esse lugar como o lugar mais alto e aumentávamos a proporção que o lugar subia. Quando eu conheci o meu pai, naquela época eu enfrentava uma luta muito grande com a soberba. Eu chegava nos lugares, irmãos, eu não sou pianista, eu sou contrabaixista, mas eu tenho consciência do que Deus faz comigo no piano, só que antigamente eu achava que era eu que fazia. E quando eu ouvia em alguns lugares a música, eu fazia análise dos arranjos que estavam sendo feitos, encadeamento de acordes, os voices trocados. E, irmão, eu parava e falava: como é que esses caras faz a melodia repousando numa fundamental, o cara termina com acorde sétima maior causando choque de segunda? Que loucura, esses caras não sabem fazer arranjo. E eu fazia isso, irmão, porque a ferramenta que Deus tinha me dado estava frouxa. Sabe como é que a gente coloca o calço do machado? O calço do machado é na base do joelho. É no a sós com Deus. Sabe, irmãos, às vezes ia pregar nos lugares, coisa recente. Eu tenho uma confissão para fazer para vocês. Eu não era um cara de oração. Sabia? Eu estudava a Bíblia por horas, mas eu não conseguia orar. Eu orava 5 minutos, eu já começava a pensar no Flamengo. Pra você ter ideia, eu subi um monte uma vez. Essa foi incrível. Eu e minha esposa, lá no Rio, vamos subir um monte para orar. Quando eu parei o carro no pé da montanha assim, tinha uma favela no início da subida e tinha um cara empurrando uma cadeira de roda com um camarada sentado e ele fazendo esforço para empurrar aquilo. Eu falei: peraí que eu vou te ajudar. E pegamos uma cadeira de roda, um de cada lado, e aí que eu fui ver a besteira que eu tinha feito, porque o cara era pesado. E tinha que subir uma parte do monte carregando aquele menino. Depois a gente ainda subiu aquela montanha. Quando nós chegamos lá em cima, irmão, eu estava branco. Aí a minha oração era assim: Jesus, o Flamengo. A minha mulher traduziu a oração para mim depois, porque me faltou oxigênio no cérebro.
quando eu não orava em casa, no meu a sós com Deus, eu conseguia pregar bem, mas a mensagem não frutificava na proporção que poderia frutificar. Eu cortava vigas com um machado frouxo. Teve um dia lá em Geneve que Deus me levou para o meu escritório, que virou quarto do apóstolo Nicolau. Eu preocupado com algumas coisas, quando foi 10 horas nós fomos deitar, eu fiquei fritando na cama igual bife até meia-noite. E eu não entendia. Porque eu não estava mais habituado a ouvir a voz do Senhor. E era Ele me chamando para orar. Quando foi meia-noite eu falei, não, tem alguma coisa estranha, deixa eu ir para o escritório. Aí fui para o escritório. Eu tenho um sistema de gravação no meu escritório com monitores muito bom, de áudio. Primeira música que veio é essa daqui. Alta madrugada, eu estou cansado, ouço Deus me chama. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chama. Eu ando tão cansado. Aí eu parei e falei, Espírito Santo, eu estou cantando para o Senhor porque eu te ouvi, mas o Senhor não está aqui. O Senhor pode vir aqui? E eu só consegui orar isso. Espírito Santo, meu amigo, me perdoa o tempo de ausência. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, vem aqui, por favor. Vem aqui, Espírito Santo. Eu não pedi pelas minhas inquietações, eu não pedi nada, eu só dizia, Espírito Santo, meu amigo, por favor, vem aqui, Espírito Santo, vem aqui. Quando eu vi, já tinham passado 2 horas. E eu me calei, e eu senti isso aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, o meu machado está sendo ajustado. Mas para que ele seja ajustado, em muitos momentos nós precisamos perdê-lo. A gente só vai se dar falta de que o machado está ajustado quando ele cai na água. A gente só vai perceber que a oração está fazendo falta quando a nossa ferramenta espiritual cai na água. Quando a falência ministerial bate a porta. E aí agora, ao invés de adorador, você é apenas uma performance. Você só vai se dar conta dessas coisas quando as perdas se apresentam. Meu Deus, eu sonhei com esse momento, Arles. Eu sonhei com essa palavra, meu pai, há anos atrás. Exatamente com esse momento aqui. Não é o déjà vu que a ciência explica. Eu sonhei com isso. Falando para você sobre machados que se manifestam inúteis no momento. E a gente só vai perceber quando perde. Perdeu a função. O chamado permanece, mas perdeu a função. Você continua cantando, você continua indo, você continua fazendo, mas perdeu a função. Hã? É. Diga comigo, vem Espírito. Porque qualquer ferramenta sem o cálcio da oração e da palavra, ela está sujeita a cair. E foi interessante que quando o machado caiu e o profeta vê a sua limitação, o filho do profeta vê a sua limitação, que o machado era emprestado, que estava frouxo, que não tinha ajuste na ferramenta, ele diz, Senhor meu, era emprestado,
Por isso que eu digo que Eliseu é o profeta da graça, que ele só disse assim: onde está o machado? Está ali, caiu ali. Ele pega um pedaço de pau. Diga, um pedaço de pau. Hoje eu estava conversando com o Otávio sobre isso. Falei, Otávio, que aplicação a gente pode dar nisso? E aí na nossa conversa chegamos a uma conclusão que veio pelo Espírito. E eu fui procurar no texto original o que essa palavra pau aponta. Ela vem da mesma raiz da palavra árvore da vida, no hebraico. E também da mesma raiz da palavra cruz. Eliseu pega esses dois elementos proféticos e lança na água para que a ferramenta seja restituída. Ou seja, Eliseu está dizendo, longe da cruz não há restituição. Longe da graça não há restituição. Porque a perda longe da graça é reputada como juízo. Na graça é pedagogia. Sabe, muitos de nós nessa manhã podemos ter entendido tanta coisa. Entendido a transição que estamos vivendo para um mover apostólico e profético. Mover de velocidade, de amplitude que Deus está trazendo para a igreja. Muitos de nós podemos ter entendido o fundamento da paternidade e não estamos abrindo mão de andar com os pais. Podemos ter entendido todas essas coisas. Obrigado. Mas muitos de nós também podemos ainda não ter entendido que estamos trabalhando com ferramentas que não estão habilitadas. Seladas com oração, palavra e adoração. Que isso não é um privilégio de quem é do altar, isso é um chamado para toda a igreja. Mas apóstolo, eu não sei cantar. Ei, a frequência que Deus quer não é a afinação da tua voz. Eu tenho brigado muito com isso. É lógico que a gente tem que apresentar excelência para Deus, amém? A gente não vai botar carneiro manco no altar. Mas eu fico pensando, será que ele lá tem uma música tão inferior à nossa que a gente precise tanto fazer algo superior ao que ele tem lá? Será que a gente consegue? Então existe alguma coisa que a gente tem para dar a ele que ele não tem? Vocês já pensaram nisso? O salmista falou assim, que darei eu ao Senhor? Tem alguma coisa que a gente possa dar para ele que ele já não tenha? Sim. A nossa obediência é uma das coisas que nós vamos dar a ele. E é uma obediência que não é marcada por uma imposição, mas é por amor. E o amor que temos por ele é porque entendemos o quanto ele nos amou. Segundo a palavra do apóstolo João, na sua primeira carta, nos diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a gente pode estar nesse momento, sim, precisando ajustar a nossa ferramenta. Talvez você não tenha entendido porque você, em vez de cortar a lenha, você só está batendo com o cabo. É porque o machado já foi há muito tempo. E a pergunta é, qual é o resultado que bater o machado, o cabo de um machado na árvore pode trazer? Que resultado pode trazer? Por isso que tem muitos ministérios que são infrutíferos. Porque não perceberam que o machado já caiu. Estamos vivendo um tempo onde muitas coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. A igreja de Laodiceia, ela dizia, rica sou e de nada tenho falta. E aí Jesus olha e diz assim, ei, psiu, eu vou dizer de você o que nem você sabe. Você diz, rica sou,
De nada tenho falta, mas eu te vejo assim, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te que de mim compre colírio para que vejas, vestes limpas para que cubras a vergonha da tua nudez, e ouro puro para que enriqueça. Eis que eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê fiel. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus tinha saído de dentro da igreja e Laodiceia não tinha percebido. Da mesma forma que muita gente está batendo com o cabo na árvore, achando que vai derrubar, e não vai derrubar. A ineficácia ministerial parte não do pleno entendimento que eu tenha, mas de quanto eu marcho nesse caminho de verdade. Quanto eu reconheço as minhas limitações e digo, Senhor, vem ajustar. Me ensina. Eu não sou crente no domingo quando eu vou na igreja. Até porque a igreja não é lugar para se ir, a igreja é uma identidade, nós somos. Quem vai à igreja ainda não transicionou. Quem vai à igreja não entendeu. Quem está na igreja é porque entendeu o que é. Você não vem aqui para cumprir uma tabela. Se vem, aconselho a você o seguinte, ou me perdoa, ou você não vem mais, ou você transiciona para um outro nível de entendimento, onde em vez de vir, você é. E aí você vai estar porque é. Entendeu? Porque nesse tempo de edificação, a identidade tem que prevalecer sobre o achismo. Eu tenho que saber que de fato Ele me amou, Ele me chamou e Ele me capacitou. E aí eu estou operando segundo o meu chamado. Eu não sei como terminar uma palavra dessa. Metade ou mais do que eu falei não está aqui. E eu não sei como termino.